E esse, então, a gente finaliza a parte do acesso, na verdade, da sala do futuro. Até aqui, pessoal, tudo bem? Deixa eu olhar aqui o chat. O Emerson também está me ajudando aqui no chat. Muito obrigada, Emerson. Bom, então eu vou avançando, então. Então, como que a gente faz o registro, né? O primeiro momento, quando você se loga dentro da sala do futuro professor, você vai ter 4 cards aqui enfileirados, né? Então, primeira é frequência, segunda é registro, avaliação e fechamento. Então, esses são os 4 cards que a gente vai ter. E ao lado esquerdo, vocês podem observar que vai ter as mesmas funções, né? Só que, de fato, ali com as funções ao lado para que você consiga também. E aqui a gente não conseguiu pegar a parte de relatórios, mas dentro da sala do futuro professor também já tem os relatórios que existiam ali na sede, que você já utilizava. Então, no momento que você se loga, que você clica, na frequência, no cardzinho da frequência, você vai ter, então, o professor vai ter a visibilidade de todas as aulas, né, que estão atribuídas para ele. Então, ele vai conseguir ver qual é a turma, qual é a etapa, né, a diretoria e qual é o nome da escola. Então, na hora que você quiser registrar algo, você vai perceber, então, que vai perguntar para você qual da onde que você está acessando. Poxa, Priscila, mas por que a gente precisa colocar, né? Por que vai perguntar para a gente onde a gente está fazendo esse registro de frequência? Primeiro, para a gente entender, de fato, onde os professores estão realizando essa chamada, se são dentro da unidade escolar, se é fora da unidade escolar, como que é a rotina de trabalho desses professores, para que a gente também consiga melhorar aqui do nosso lado e também que a gente consiga fazer políticas públicas melhores lá na ponta. Então, a intenção aqui é que a gente consiga, então, coletar os dados para que a gente consiga entender aonde está fazendo esse registro. Então, é bastante importante que vocês reforcem com os professores esse ponto que a gente vai pedir, mas a nossa intenção não é fazer um rastreamento dos professores. A nossa intenção, na verdade, é que a gente entenda qual é a rotina dos professores para que a gente consiga, então, realizar um projeto que faça, de fato, sentido para os professores da rede. Então, no momento em que você colocar, e aí um ponto importante, né? Deixa eu só voltar. Não é um item, pessoal, obrigatório. A gente quer, de fato, que vocês reforcem com os professores. A gente sugere fortemente que eles consigam fazer essa liberação para que a gente possa entender. Mas ainda não é, né? Vamos dizer assim, um item obrigatório. Aí a gente vai entrar, então, de fato, na frequência. Tá sem o áudio. Sumiu a voz. Opa! Tá mutado, Priscila. Eu acho que alguém clicou aqui de forma equivocada. Eu vi que algumas mãos estão levantadas. Escola Esplanada da Estação. Acho que está com áudio. O áudio não está funcionando. Washington? Oi. Você levantou a mão, você gostaria de perguntar? Não levantei, não. Então, perdão, desculpa, tá aparecendo aqui para mim que tá Okay. levantada. Tudo bem. Antônio Augusto Lopes de Oliveira, a escola, na verdade. Escola Antônio Augusto. Isso, tá me ouvindo, Priscila? Sim, estou te ouvindo. Boa tarde, é a Adriane, diretora da Escola Antônio Augusto, aqui de Batatais. Já neste início, gostaria de te perguntar o que eu acho que é importante para todos. A seguinte situação. Dia 3 iniciamos, certo? Eu estou vendo aqui, me parece um programa bastante interessante. Quando iniciarmos dia 3, todos estarão movimentando o programa. Vai acontecer, já está previsto isso, o fato que acontecia com a sede, de não entrar, de não acessar, de não conseguir acesso. Por quê? Uma vez que implica em pagamento, que implica no nosso BI, implica já no primeiro dia você ter uma série de situações que você precisa atingir metas, né?
e, por consequência, também pagamentos e outras coisas mais. Porque eu tenho várias aulas ainda não atribuídas e não as terei ainda, vou trabalhar com o eventual no dia 3. Então, isso tudo já está, existe essa previsão de não cair o sistema, de não conseguir acesso, é mais fácil do que a sede? O que eu te responderei como a gente fez, né, o estresse em pouco mais de 250 escolas, o que eu tenho para reforçar é que a gente conseguiu fazer todo o estresse em quantidade, então replicar vários usuários para que a gente consiga ter mais ou menos o tamanho da nossa rede, e aparentemente se comportou bem. O ponto é que, por isso que eu reforcei com vocês sobre o GovBR, porque como ele é a porta de entrada, então pode ser que nem o professor nem consiga de fato acessar a sala do futuro professor, por conta que ele não consegue, tem algum ponto ali de atenção com o GovBR. Porque todos os possíveis problemas que a gente está tendo é com essa primeira porta de entrada. Então, o que eu orientaria para vocês, e que posteriormente eu vou mandar o material, que vocês reforcem com os professores para que faça esse registro, né, faça essa atualização do GovBR, para que isso não seja um complicador ali para o início da aula. Então, esse é um ponto que a gente traz. Mas, a princípio, no momento que vocês estão alocando, esses dados estão subindo para que a gente tenha ali a sua completude e não tenha nenhum ponto de atenção. O que pode ocorrer é que no dia, ainda vocês estejam atribuindo no dia 3 algum professor e esse dado não esteja ali conosco dentro da sala do futuro professor. Isso pode vir a ocorrer, mas não é algo que a gente quer. Então, enfim, acho que esse é o ponto que a gente poderá ocorrer para o início das aulas. Mas a gente não gostaria que fosse, a gente tivesse um estresse na rede de mais de 50%, 60%, 70%. A gente quer que seja, sei lá, máximo 5% da rede com algum tipo de complicador ou estresse, vamos dizer assim, em relação à entrada. A gente não gostaria que fosse um número exorbitante. Então, é isso que a gente reforça para que vocês falem com os professores sobre essa atualização, e que o que pode ocorrer é isso que eu mencionei, né? Que algum professor tenha que ser atribuído e aí isso não seja refletido dentro da sala do futuro professor durante esse período, né? De sexta-feira para segunda-feira, que é o início das aulas. Não sei se ficou claro. Ficou sim, Priscila, muito obrigada, viu? De nada. Marcela, acho que é a dirigente, né? Marcela? Oi? Priscila, tá me ouvindo? Sim, agora sim. Ah, tá. Eu tô com bastante diretor reclamando no grupo que não tá ouvindo, não conseguiu entrar, porque tá lotada a sala. Eu tenho 102 diretor. Perfeito, Marcela. Tem outras agendas que a gente vai ter na sexta-feira que tem um número menor de pessoas, mas isso já aconteceu também nas outras formações e, a princípio, a gente talvez vai se estender no início da próxima semana para que a gente consiga, professores que porventura não tenham assistido a formação, eles consigam entrar, porque a gente está tendo essas reclamações recorrentes, inclusive, porque é um número de professores, de diretores bem alto, né? Então, a gente tem recebido. Mas, assim, fiquem despreocupados que se caso, porventura, a pessoa não conseguiu entrar, a gente vai ter 2 outros momentos. Eu recomendo entrar na sexta-feira à tarde, que é um número bem menor de diretores. E, se caso for necessário, a gente estende para a próxima semana. Tá bom, Pri, é que eles estão colocando no grupo que não está conseguindo. Obrigada. Não, que isso, de Priscila? nada. Sim? Consegue me escutar, é o Emerson? Sim, estou sim. Priscila, vamos pedir a gentileza aos diretores presentes que o que está acontecendo também, que está tendo muito acesso na sala. Dentro da mesma escola, às vezes estão logados separadamente o diretor, o vice, etc. Então, eu vou pedir a gentileza que, se tiverem na mesma escola membros da equipe que estejam assistindo separadamente, que assistam de forma coletiva. Eu fiz esse pedido de manhã, deu uma liberada aí no número, né? Eu vi agora há pouco, estava 1000,
participantes, agora está em 998 nessa reunião, e conseguimos, assim, atender o público que era desse período. Então, eu peço a gentileza que vocês verifiquem isso aí nas unidades. Se um membro da equipe está assistindo em outra sala, traz ele para junto com você e, assim, saia e libere o espaço aí para nós. Passo a palavra, Priscila, desculpa. Que isso, Emerson. Não, acho que essa é uma dica super, super boa. Então, eu já vi que o número começou a diminuir. Então, pessoal, se vocês puderem fazer esse procedimento na escola, a gente super agradece. Elaine Barcelos. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou diretora da Escola Isaac Vilela, da cidade de Restinga, diretoria de ensino de Franca. Minha pergunta é a seguinte: a sala do futuro vai funcionar offline também? Porque às vezes acaba a internet, cai, e o professor às vezes não tem pacote de dados. Uhum. E eu queria saber se funciona também offline, porque o registro é em momento real, né? É em registro real. A princípio, Elaine, a gente não terá. Isso já foi um pedido, tá no backlog ali de... Pode falar, Emerson, eu vi que você levantou a mão. Não, Priscila, eu abaixei. É que eu estou com 2 aparelhos, eu vou abaixar nos 2, desculpa. Que isso. Então, Elaine, a gente tá com isso no backlog, mas backlog assim, né? Que é os ajustes ali que precisam ser feitos no aplicativo. A gente inicia sem essa possibilidade, mas a gente quer de fato já implementar nas próximas semanas essa possibilidade. Ok, obrigada. De nada. Jair? Boa tarde. Boa tarde. Priscila, por favor, se eu entendi bem, nós temos acesso no próximo dia 3, correto? Correto. Então, isso significa que os professores eles vão aprender a utilizar a ferramenta no momento de utilizar a ferramenta? Justamente, o porquê que aconteceu, na verdade, né? A nossa intenção é que a gente conseguisse fazer com que os professores já utilizassem na próxima semana durante o processo de planejamento. Entretanto, a gente, em comunicação com a COPED, que é a parte ali pedagógica da secretaria, eles apontaram que já tinham toda uma rotina para serem realizadas com as escolas e que não teria ali o espaço para que a gente conseguisse fazer esse momento de formação, porque a nossa intenção era que a gente fosse, né, até as escolas formais, que a gente não teria, então, essa possibilidade. Então, o que a gente fez foi, durante o dia 3 e 4, que isso eu ia falar bem posteriormente, a gente vai ter uma live, 2 lives, então, uma na segunda, outra na terça, para que a gente mostre para os professores como entra, como faz, enfim, mas de fato, o nosso lado, o que a gente pode fazer, né? Tentar essa liberação antes, então, na próxima semana. Mas como as pessoas da parte pedagógica reforçou muito que não gostaria de ter várias coisas para que o professor se distraísse, a gente, então, optou por deixar no dia 3. Karina? Boa tarde, tudo bem? Tudo. Ô, Priscila, é o seguinte, para poder a gestão do tempo e a dinâmica, né, primeiro, para você explicar tudo, para depois abrir para as questões, então a gente não vai caminhar. Não, perfeito. Eu tô acompanhando aqui as mãozinhas e aí eu fiquei preocupada. Mas tudo bem, a gente pode fazer esse combinado. Senão a gente não vai caminhar. Não, perfeito, Karina. Então, continuando aqui com vocês, pessoal. Então, quando a gente entra aqui na parte da frequência, a gente vai ter do lado esquerdo, então, o calendário. Então, percebam que a legenda, a gente tem, então, algumas cores, 5 cores, na verdade, que é em cinza os dias que são indisponíveis, ou seja, para o professor, ele não está disponível, porque ele não tem aula atribuída, ou essa turma não está atribuída nesses dias. A gente tem os dias disponíveis que são com o letreiro, né, azul. Em verde, a gente tem, então, os dias que estão lançados, ou seja, o professor já realizou aquela frequência. E nos dias em vermelho é dia não letivo, ou seja, é um sábado, é um domingo, é um feriado, enfim. E o dia laranja é quando o professor, no dia que está disponível, ele clica naquele dia, então, indicando para o professor que ele selecionou aquele dia, que ele vai fazer, então, a chamada para aquele dia.
Então, ali embaixo, então, vai aparecer o horário da aula, caso o professor tenha mais de um momento com essa turma, com essa disciplina no mesmo dia. E aqui do lado direito, então, é a relação, então, de todos os estudantes. Note que a gente vai ter, então, 2 indicadores aqui, que é F de falta e C de compareceu. Então, no momento em que ele clica em C, então vai ficar C para todo mundo, então ele vai ter a oportunidade de colocar F apenas para quem faltou, e em dias que eventualmente é extensão de feriado, ou um dia que choveu muito e os alunos faltem de forma em um número alto, ele vai ter a oportunidade então de colocar F e C apenas para quem ali compareceu durante aquela aula. Então, aqui é somente um zoom da parte que eu já expliquei para vocês, das 5 cores, demonstrando, então, como que fica isso para os professores. Então, aqui também, né, é um pouco do que eu já tinha comentado, quando ele clica em C, C para todo mundo, e F, então, apenas para quem faltou. E aí, no momento em que ele faz, então, todo esse registro, tanto indicando qual é o dia, qual é o horário, e quem são os estudantes que faltou, ou que tiveram ali o comparecimento naquela aula, ele vai clicar em salvar, e no momento em que ele clica para salvar, ele vai aparecer, então, esse banner perguntando, então, para ele, olha, essa quantidade mesmo, então, a gente tem um total de alunos ativos 40, presença 38 e ausência 2 pessoas, e aí o professor clica em salvar, ele dá ainda novamente para você um parâmetro geral de como que está a sala naquele dia, e aí você, então, tem a finalização. Quando você entra novamente, então, em um dia que você, por exemplo, poxa, eu já fiz algum tipo de alteração, enfim, você também tem como ajustar. Então, aqui é só para vocês verem, então, que na cor, então, que eu tinha indicado, então, um dia que já foi lançado, então, ele está em verde, e que você queira fazer algum tipo de alteração, você também pode fazer essa alteração. Então, você entra novamente nesse dia e faz a alteração que você gostaria de realizar, e aí ou você exclui ou você salva, então, aquela frequência. Lembrando que quando você exclui a frequência completamente, então você não tem a possibilidade de você retornar com ela uma vez que foi excluído. Então, ele até pergunta, tem certeza que você deseja realizar a exclusão permanentemente do lançamento informado? E aí você opta por sim ou não. E em caso de ajustes, você também entra na mesma parte e faz os ajustes ali que você entende como sendo